Você já esteve em situações que os teus desafios pareciam insuperáveis? Então fica comigo e vamos descobrir junto como que o povo judeu, o povo de Israel, superou séculos de dificuldades, desafios e perseguições e como as suas lições de resiliência podem nos ajudar a inspirar a você enfrentar os teus próprios desafios. Roda a vinheta. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que te desafia a evoluir e ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e esse é o programa Café com Estudos Podcast. Eu já tô com o meu café aí, espero que vocês estejam com o café de vocês aí. E o tema do nosso episódio de hoje é Encontrando Força nas Adversidades, lições inspiradoras de superação do povo judeu para superar desafios pessoais. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre um tema que ele está muito quente no momento, né? Literalmente, a gente está vendo o que está acontecendo lá no Oriente Médio, mas quando a gente olha pontualmente o que está acontecendo, a gente percebe que isso aí não é uma coisa nova para os israelenses, para os judeus. Isso é uma coisa que eles já passaram por diversas vezes e diversos ataques e diversas perseguições. E mesmo assim, ao longo do tempo, o judeu, se você for pegar, ele é um dos povos mais ricos do mundo e ele sempre conseguiu subsistir, sempre conseguiu sobreviver a todos que tentaram destruí-lo. Isso é muito antigo, isso aí vem desde a época bíblica. Começou com os egípcios, depois o Império da Babilônia, depois o Império Romano. Mais recente a gente teve Hitler, os cristãos tentaram destruir eles, enfim. O ponto é que os judeus, e quando a gente fala do povo de Israel, você tem que entender que o povo de Israel é formado por pessoas, por famílias. E essa cultura das famílias, das pessoas, é que permite que eles sejam fortes. E, por consequência, o país também é forte. Não é o país que é forte e os povos são fortes, é ao contrário. São as pessoas que têm uma cultura forte e que acaba transformando o país num país forte. Quando a gente faz uma comparação com o Brasil, a gente percebe que aqui é muito diferente. Aqui é uma mistura de culturas. Cada região do nosso país foi colonizada por uma cultura diferente. E é muito claro que isso acaba dividindo forças, ao invés de nos unir. Você percebe muito que a classe política utiliza essa cultura diferente para fazer uma luta de classes entre norte e sul, nordeste e o resto do país, entre luta de raças, enfim. O ponto é que o seguinte, muitas vezes as dificuldades das circunstâncias em que a gente vive pode não ser culpa nossa, mas sim da cultura de um país que muitas vezes acaba cada um puxando para um lado e você não. É como se você tivesse um barco e cada um rema para um lado. Eu vou dar um exemplo assim, que acontece muito, talvez você possa se identificar aqui na nossa região, aonde eu moro, na semana de carnaval, é uma semana que não se faz nada, porque a nossa cultura não é uma cultura de festejar carnaval. E eu não tenho nada contra a cultura do carnaval, mas você começa a pegar que cada região tem uma cultura e você começa a colocar feriados em cima de feriados e, enfim, você acaba travando o país, você acaba dividindo muito os objetivos que um país tem. Então, essa cultura do Brasil, ela é uma cultura muito recente, né? Vou citar outro exemplo que eu passei agora recentemente.
eu comecei a buscar uma documentação para minha cidadania italiana e eu percebi que eu tinha muito pouco conhecimento dos meus antepassados. Eu consegui, depois de pouca pesquisa, que eu fui descobrir que, por parte da minha mãe, 100% dos antepassados é polonês. O meu avô, ele é polonês. E por parte do meu pai, a maioria, eu vou jogar ali 75, 80% é italiano, né? Mas assim, isso é uma coisa recente que eu descobri, eu não sabia. Eu tô com 38 anos e eu não sabia. Mas o que que tem a ver isso? É que quando você pega e você compara, por exemplo, uma cultura judaica, e você pega na Bíblia, você consegue identificar, por exemplo, toda a genealogia de Jesus desde Adão e Eva. São dezenas de gerações citadas. E por que que isso é importante? É porque eles se preocupam. O judeu, ele é um povo muito conservador e ele se preocupa em aprender com a história. Eles não se esquecem dos erros que eles cometem. Porque a história da natureza humana, na maioria das vezes, ela é cíclica. Ela se repete. Volta e meia, ela vai se repetindo. Então, por exemplo, quando eles enfrentam uma situação de um ataque que nem eles tiveram agora recentemente, eles mais ou menos já sabem o que fazer, porque eles estão fazendo isso há milhares de anos. Eles têm esse histórico. É diferente de, por exemplo, assim, vamos imaginar que o Brasil sofresse um ataque amanhã. Vocês acham que os nossos políticos teriam alguma ação rápida? É muito difícil, porque não. E nem culpo eles, porque na verdade isso não é uma coisa normal aqui para nós acontecer. E mesmo que fosse, a gente não tem muito cultura de valorizar a nossa história. Então, assim, são pequenas coisas, são pequenos detalhes que vão formando a cultura que às vezes vai definindo não só o destino de um país, mas o seu destino, porque a gente está integrado nisso, né? Então mas Guilherme, por que que você está falando e por que que você pegou esse tema sobre judeus, sobre Israel? Não é sobre porque em função do que está acontecendo lá agora, mas principalmente porque eu estive lá há pouco tempo. Eu praticamente escapei da guerra. 15 dias antes de começar a guerra, eu estava lá. Eu sentia o que estava lá, eu aprendi com eles, eu convivi com a cultura deles. E eu queria passar um pouco dos ensinamentos que eu tive naquele local e entender por que que esse povo prospera tanto. Por que que esse povo é tão próspero? Por que que esse povo, muitos querem destruir esse povo e não conseguem e não vão conseguir? Em primeiro lugar, antes de tudo, eu poderia citar que para quem é cristão, e mesmo para quem não é cristão, para quem tem um pouco de cultura bíblica, o judeu ele é o povo escolhido por Deus. O que não quer dizer que eles não tenham obrigações, pelo contrário, quanto mais é dado o conhecimento do, da maneira correta de se comportar, mais é exigido. Então, mas isso não deixa de dizer que ele é um povo escolhido por Deus, ele é um povo protegido. Então, em primeiro lugar, todo judeu acredita nisso. Ele acredita que ele é um povo escolhido por Deus e, coincidentemente ou não, poucos povos subsistiram tantos anos. O povo de Israel, você começa a pegar a história de Abraão aí, deve ter quase 5.000 anos de história, mantendo praticamente a mesma cultura. O livro que fala de Abraão é o mesmo livro que hoje eles leem. Então, até pouco tempo atrás, existia uma dúvida, por exemplo, assim, será que a Bíblia, porque não existe uma Bíblia original,
Não existe uma cópia original da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Então a pergunta que a gente se fazia era o seguinte: será que a Bíblia ela é real ou ela foi modificada com o passar do tempo? Essa é uma pergunta que a gente se fazia. E, e assim, até pouco tempo atrás, a Bíblia mais recente que se tinha registro, se eu não me engano, era do ano 1200 depois de Cristo. Era a cópia mais recente. Até que em 1947, um jovem pastor estava pastoreando as ovelhas lá perto de Jerusalém, num local lá, e perdeu uma ovelha. Quando ele perdeu essa ovelha, ele saiu buscar ela e foi atrás, e não achava, não achava. Aí ele achou uns buracos. O que ele fez? Ele falou: vou jogar uma pedra nesse buraco, que se a ovelha fizer algum barulho, eu vou saber que a ovelha está ali. E ele jogou uma pedra num buraco, deu num jarro e escutou um barulho que quebrou. E ele ficou super feliz, falou: opa, achei um tesouro, porque naquela época era comum se achar tesouro. Inclusive, naquela região existia uma lenda que muitos tesouros de Salomão foram guardados ali. Mas enfim, ele foi lá procurar. Quando ele chegou, foi ver o que era. Era uns papel. Eu vou pegar porque eu comprei uma réplica lá. Deixa eu só pegar para mostrar para você, só um minuto. Olha só, pessoal. Então o menino, ele jogou uma pedra, ele acertou um vaso desse aqui, ó. Não esse, né? É uma réplica. Isso aqui devia ter 1,5 m, mais ou menos. Quando o menino abriu, foi olhar o que tinha dentro. Ele foi ver, tinha um pergaminho. Tinha um pergaminho. E ele pensou: que porcaria que eu achei. Ele ficou triste, porque o que ele ia fazer com o pergaminho? Ele pegou e vendeu, porque isso aqui é couro de animal, tá? Ele vendeu esse pergaminho para um artesão na cidade que fazia chinelo. E a história falou de boca em boca, foi para um, foi para outro. Até que chegou a história chegou para um arqueólogo. O que o arqueólogo fez? Ele foi lá investigar, foi olhar o que era. Quando ele viu o que era, ele quase desmaiou. Ele ficou chocado. Imediatamente ele pegou aquilo lá e mandou para um centro, comprou dos caras, não me engano, 250, 500 dólares, ele comprou tudo que o cara tinha e mandou para fazer uma datação num centro universitário famoso. E isso foi datado de até... Olha, quase quebrei meu vasinho aqui. Isso foi datado de quase 200 anos antes de Cristo. Mas por que isso é importante? Porque daí eles começaram a comparar a leitura de 200 anos antes de Cristo até hoje. E o que eles perceberam? A Bíblia tem, por exemplo, o Velho Testamento tem partes de até, se eu não me engano, 400 anos antes de Cristo, alguns profetas. Então, 200 anos depois de Cristo é muito próximo da última parte que foi escrita. E quando ela era comparada com a Bíblia de hoje, você percebia que ela era exatamente igual. Não houve alteração. E isso é uma característica do povo judeu. O povo judeu tem por característica conservar muito bem a sua cultura. Para você ter uma ideia, a Torá, que é o Velho Testamento, até hoje os livros oficiais são escritos em pele de animal e à mão. Errou uma folha, uma página, na verdade não é uma página, não sei como é que falaria um pedaço desse da pele de animal, joga fora, começa tudo de novo. É escrito à mão, a Bíblia inteira, a Torá inteira.
Mas então, pessoal, o que eu estava falando para vocês aqui é que eu estive lá, eu vivenciei um pouco aquela cultura, eu aprendi um pouco do que se aprender lá, e eu gostaria de apresentar para vocês algumas lições que eu aprendi lá com os judeus e que pode ser muito útil na vida de vocês, para você superar a dificuldade, para você manter um equilíbrio, para você prosperar na vida. E a primeira lição que eu quero falar é sobre a importância da educação e do aprendizado contínuo. O judeu, ele começa estudando quando criança, e isso não é uma coisa só técnica, é algo religioso também. Eu fui lá, por exemplo, nos Muros das Lamentações, onde eu vi muitas crianças tendo aula sobre a religião judaica. Então, assim, eles estudam constantemente e, tanto formalmente ou como forma de autodidata, e isso é uma cultura deles. E não é à toa que quando você vai lá, você percebe que o país, ele é um país muito inovador. O país, ele é muito pequeno, vou dizer assim, se você pegar, talvez ele seja metade do estado do Rio de Janeiro. Ele é muito pequenininho, sabe, pessoal? Eu não sei se ele chega a dar tudo isso. Ele é bem pequeno. Mas mesmo assim, ele é uma fonte muito grande de riqueza e inovação para o mundo. E por que que isso acontece? É por causa dessa cultura de sempre estar estudando. Durante toda a sua vida, você sempre está estudando, sempre está procurando melhorar suas habilidades, melhorar seus conhecimentos. E o reflexo disso é as inovações. Você vê que, por exemplo, lá eles desenvolveram tecnologia, eles não tinham água, hoje eles desenvolveram uma tecnologia de tirar a água do mar, e tira o sal e transforma numa água potável. Eles já tinham desenvolvido uma tecnologia, quando eu estava lá, nós tínhamos um guia judeu, se chamava Moshe, inclusive esse guia, ele falava português, ele chegou a ser cônsul aqui no Brasil. Ele falou que a tecnologia que eles tinham era de pegar a água de esgoto e transformar em água potável. Era possível você tomar uma água de esgoto, mas como existia o preconceito, eles falaram: não, isso aqui culturalmente as pessoas vão ter dificuldade por saber que é água de esgoto, então vamos usar para a agricultura e vamos desenvolver uma outra tecnologia para beber água. E daí foi da água do mar. Mas a água de esgoto eles já conseguiam tratar e transformar em água potável. Outra tecnologia que tinha lá, que eles desenvolveram, a agricultura em deserto. Você via todas as culturas, eu vi plantação de banana, plantação de melancia, plantação de uva, tinha vinícolas lá, e é tudo deserto. É tudo deserto. Diversas plantações de frutas, eles são autossuficientes na maioria dos alimentos, mas lá é deserto. É isso que é impressionante, a, 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 o desenvolvimento dele. Por desenvolvimento tecnológico militar, eu não preciso nem falar, vocês estão vendo agora como que funciona, você atira 5.000 mísseis e nenhum chega porque é tudo bloqueado antes mesmo de chegar próximo de Israel. Outras tecnologias de satélite, por exemplo, o aplicativo Waze foi desenvolvido lá. É um aplicativo que hoje ele é mundial. Eu vi também lá tecnologias para cego, que é um visor que vai falando o que tem para o cara poder caminhar. Então, assim, um dos grandes diferenciais dele é educação e aprendizado contínuo. Educação e aprendizado contínuo. E isso é uma lição para nós. Para nós estar sempre investindo tempo em curso, em leitura, em qualquer fonte
de educação que possa melhorar nossas habilidades e conhecimentos. Essa é a grande lição que a gente pode tirar desse tópico. O desenvolvimento contínuo. O que eu percebo muito nas pessoas? As pessoas se desenvolvem até chegar num nível e estacionam. A pessoa, ela estuda, se mata para estudar, para se formar médica ou para se formar engenheiro e para. Consegue um emprego e para. Ou a pessoa, ela estuda de uma maneira insana para passar num concurso público, ela prospera, ela sobe de nível, ela entendeu que o caminho para ela evoluir é ela adquirir conhecimento e sabedoria, mas ela para. Ela estaciona ali e pronto. Então, assim, a cultura do aprendizado contínuo só vai te fortalecer e cada vez mais te trazer mais oportunidades, tanto de emprego quanto de negócio. Beleza? Segunda lição que eu aprendi lá com os judeus em Israel. Valorizar a comunidade e o suporte mútuo. A gente está percebendo isso agora, que a gente está vendo que eles são muito unidos. Mesmo você percebe que existe lá uma democracia, existem diferentes opiniões sobre o que é certo e o que é errado, existe uma direita e uma esquerda, mas no momento em que eles foram atacados, esquece-se tudo. Eu vi lá esses dias uma foto de duas pessoas que eram adversários políticos se abraçando num momento de dificuldade e dor dos ataques que eles estavam recebendo. Então, assim, aqui no Brasil, vocês percebem-se que se colocam interesses partidários acima da nação. Então, qualquer coisa que pode acontecer, ele é desvirtuado com o objetivo de você conseguir um poder maior, ou você conseguir uma opinião pública a teu favor, ou um objetivo de você desqualificar um adversário político. Lá não é assim. Lá você percebe que existe isso até o limite do bem comum. O bem comum lá é muito forte. E isso é uma cultura da pessoa. Isso é uma cultura da pessoa que tem uma preocupação com o seu próximo, que não é uma pessoa oportunista. E a gente só muda isso a partir do momento que você não aceita mais isso também. E, por outro lado, você também dá esse suporte e oferece ajuda em tempos difíceis para quem está precisando. Existe uma cultura de network que é muito pouco usada aqui no Brasil. É muito normal as pessoas pedirem para serem ajudadas, mas elas não terem o hábito de plantar sementes e estar sempre cultivando essas situações que um dia elas podem precisar de ajuda. Então você tem que ter uma visão de longo prazo, que você tem que estar sempre fazendo aliança, sempre costurando, sempre buscando construir uma rede de ajuda, que talvez um dia você pode precisar. Pode não, você vai precisar, porque a vida é sempre feita de novos desafios e ninguém cresce sozinho. Você vai precisar de suporte. E se você não tiver essa rede, talvez ali você vai cair, vai cair. E junto a essa ideia da ajuda, existe um conceito chamado Tzedakah, que é caridade e justiça social. Eu já conhecia isso dos americanos. Os americanos, eles sempre doam uma parte da sua renda ou da sua herança para causas beneficentes. E em Israel, essa cultura é muito forte. Eu acho até que a cultura americana pode ter vindo dos judeus.
tá? Então, assim, eles se preocupam muito com cuidar da, do próximo. Então, é muito comum você ver isso. Às vezes a pessoa tem uma herança, grande parte dessa herança ela passa para a comunidade. Ela pega lá uma obra, ela pega um hospital, ela pega uma biblioteca, ela pega uma faculdade, ela pega qualquer coisa que ela se identifica e ela ajuda. E esse é o terceiro lição que eu aprendi lá. O conceito da caridade dos judeus é uma caridade espontânea, não é cobrada. Eu pedi para eles, quem que constrói esses templos, essa sinagoga? Não, é tudo as pessoas. Mas como que é? Tem dízimo? Não, não tem dízimo. As pessoas vão lá e ajudam. Quanto? Quanto elas quiserem. Não existe dízimo, não existe todo mês você vai lá ajudar. Você dá o que você quiser a hora que você quiser. Mas não existe esse conceito de todo mês você ter que dar para que não sei o quê. Não, não é assim. Não é assim. Então eu falei de 3 lições, né, pessoal? Primeiro, a importância da educação e aprendizado sempre. Valorizar a comunidade e o suporte aos outros e o conceito de caridade. Quarta lição que eu quero apresentar, talvez uma das mais importantes, resiliência e adaptação. O mundo está sempre mudando. Os judeus perceberam isso. Então, eles são muito adaptáveis às situações. Você pensar que eles já passaram... Olha a quantidade de situações que eles passaram. Primeiro, vamos começar lá com Abraão saindo lá da terra de Ur, que hoje é mais ou menos a região do Iraque, era onde ele estava estabelecido, e a história nos conta que ele era muito bem estabelecido. Ele era um fazendeiro lá, tinha seu patrimônio, tal, estava bem. E Deus convidou ele, por ele ser um homem bom perante aos olhos de Deus, Deus convidou eles para encarar um novo desafio, sem falar onde, sem falar o que, só falou que ele ia ser próspero. E Abraão, que é o pai da fé, teve fé e foi, sem nem saber aonde. Então, assim, essa história de Abraão foi uma questão da adaptação. Ele foi para uma região onde ele não conhecia. Depois, tivemos várias histórias de, por exemplo, quando o povo de Israel virou escravo no Egito, teve que se adaptar a uma nova realidade. Depois, quando Moisés através de Deus, o Egito, eles foram para o deserto e eles ficaram 40 anos do deserto, teve que haver uma adaptação. Depois eles passaram por um período de recuperar o território que eles haviam perdido, é uma outra adaptação. Depois eles tiveram um período que eles começaram a se adaptar a um modelo de reis, começando com o rei Saul, depois rei Davi, é uma nova adaptação. Depois eles tiveram um período de prosperidade. Depois eles se afastaram de Deus e foram capturados pela Babilônia, foram cativos 70 anos na Babilônia. Olha cada situação que eles passaram. Enquanto eles estavam cativos na Babilônia, teve um episódio que eles quase foram exterminados. Depois eles retomaram para Jerusalém e recuperaram o território novamente, foram invadidos pelos romanos. Mais tarde foram expulsos pelos romanos, se dispersaram pelo mundo, viveram 2000 anos em diversas regiões do mundo sendo perseguidos. Hoje você consegue ver claramente como o mundo tem um ódio muito grande. Não, eu não estou falando da maioria, tá, pessoal? Eu estou falando de uma minoria, mas que é suficiente para transformar a vida de uma pessoa que é da religião judaica numa vida muito difícil. Então, assim, como é que o judeu sobreviveu a tudo isso? Resiliência e adaptação. O grande problema nosso é que muitas vezes o mundo muda e você não aceita e você começa a viver numa realidade paralela. E quando acontece isso, você começa a desmoronar e nem percebe.
E é natural que você vai desmoronar, porque aquele mundo, a tua receita é para um mundo que não existe mais. O mundo muda, a tua empresa que você trabalha ou que você é dono muda, o teu emprego está sempre mudando, você sempre tem que se adaptar a novas funções, a novas situações. Então o judeu é muito prático. Ele tem uma ancoragem muito grande na realidade. Ele não ignora o que está acontecendo. Ele não ignora. Eles foram atacados no mesmo dia, eles falaram, ó, nós estamos em guerra. Eles não ficaram pensando o que estava acontecendo. Eles já entenderam o recado no mesmo momento. O mundo mudou. Estão pedindo trégua lá, eu vi as palavras agora do primeiro-ministro falando, olha, há tempos de paz e tempos de guerra. E nós estamos em tempos de guerra. Nesse momento não vai ter paz. Nesse momento. Mas ele sabe, o objetivo dele não é a guerra, o objetivo dele é a paz. Mas ele sabe que se ele não tiver a guerra, ele não vai ter paz no país dele. Então, no momento agora, a realidade é guerra. E muitas vezes a gente também, se a gente quer ter paz na nossa vida, a gente tem que ir para a guerra, a gente tem que fazer sacrifício. Você só ficando na tua zona de conforto, você não vai conseguir a paz que você quer. Eu vou muito para os Estados Unidos e lá eu gosto muito de sair passear. Coisa que aqui no Brasil não é muito comum. Você pegar uma cidade grande e você poder sair passear. Lá nos Estados Unidos, grande parte das cidades grandes, você pode sair passear de madrugada, que é tranquilo. Não que eu vá de madrugada, mas você pode sair lá e é tranquilo, é paz, você se sente seguro. Mas para esse país ter paz, ele é o país que mais se envolve em guerra no mundo. Inclusive, no momento que Israel declarou, ele já se colocou junto, porque ele é um grande parceiro de Israel. Ele está se envolvendo na guerra, mas ele sabe que esse preço é o preço dele ter paz no país dele. Se ele não pagar esse preço, com o passar do tempo o pessoal vai destruir Israel e vão chegar nos Estados Unidos. E ele sabe disso. Então o preço da paz é a guerra. E na tua vida pessoal, se você quiser ter paz, se você quiser ter períodos de calmaria, você vai ter que ir para a guerra também. E a última lição que eu gostaria de falar é o valor do Shabat e o equilíbrio entre trabalho e descanso. Eu quero contar que eu cheguei lá em Israel, acho, se eu não me engano, era uma sexta-feira. E o Shabat lá é no sábado, ele começa na sexta-feira ao pôr do sol e termina no sábado ao pôr do sol. Eu fui tomar café da manhã na sexta-feira e eu me surpreendi porque era um café muito reduzido em comparação ao outro dia. Eu lembro que na sexta-feira teve um café bom, eu acho que eu cheguei na quinta, foi um negócio assim. E na sexta-feira era um café muito reduzido. E eu comecei a perceber que mesmo tinha muitas pessoas, muitas lojas que não abriam, muitos locais que não trabalhavam. O elevador, pessoal, para vocês terem uma ideia, o elevador lá no dia do Shabat não funciona. Não é que não funciona. Você tem um elevador de turista e você tem um elevador que ele só fica andando. Ele está no andar 0, ele vai para o andar 1, vai para o andar 2, vai para o andar 3, vai para o andar 4. Volta para o andar 0, vai para o andar 1. Ele vai fazendo esse circuito. Para que é isso? Ele é um elevador que você não pode apertar. Então, na cultura judaica, você não pode fazer esforço e nem utilizar de máquinas. Você não pode tomar ação. É uma coisa meio estranha para nós, mas o objetivo deles é o seguinte.
eles querem designar um tempo na semana para se desconectar do trabalho e recarregar. No cristianismo a gente tem o domingo, a gente fala que o domingo é o dia do Senhor. Em alguns, existem alguns cristãos que consideram o sábado também. Mas o ponto é o seguinte, pessoal. Você precisa equilibrar o teu trabalho com um tempo de qualidade para você mesmo, para tua família, para os teus amigos. Isso é uma grande lição. Você precisa desligar. Você precisa cultivar coisas boas. Você precisa cultivar coisas diferentes do teu trabalho. Você precisa se desligar do teu trabalho. No longo prazo, isso aí acaba gerando até mais produtividade e satisfação. E eu conheço muitas gentes que tocam direto. Eu conheço gente que nunca tira férias. E que se sente culpada quando tira férias. Que quando vai viajar, se sente mal. A pessoa está viajando e ela lembra do trabalho, ela lembra o que está acontecendo lá no trabalho e ela se sente mal. Porque ela não está trabalhando. Mas o desfrute também faz parte. Você desfrutar, você descansar, faz parte. E o judeu, todo sábado, ele desfruta a ponto até de não utilizar certas coisas, não comer, jejuar. Ele leva muito à risca isso aí. E é uma cultura milenar, não é uma cultura de agora. É uma cultura que tem muito tempo. Então, para resumir, pessoal, eu falei aqui de 5 lições da cultura judaica sobre educação, sobre comunidade, sobre caridade, sobre resiliência, sobre adaptação à mudança e sobre equilíbrio de vida. E essas lições, elas oferecem um caminho valioso para a nossa prosperidade e bem-estar. É claro que com tão pouco tempo, talvez eu não consiga transmitir tudo que é necessário, mas você começa a pegar algumas lições que com certeza você aplicando na tua vida, você vai começar a prosperar. Você vai começar a melhorar a tua vida, você vai começar a ter sucesso financeiro. E não só isso, mas também uma vida rica em significado e em conexões humanas. Então eu espero que essas lições sirvam de inspiração para que a gente possa crescer e prosperar em todas as áreas de nossas vidas. Legal? Meu muito obrigado a todos por estarem aqui comigo nesse episódio de podcast. E se essa mensagem lhe ajudou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e bora evoluir sempre. Um grande abraço e até o próximo episódio.